Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Este é o vídeo que eu falei na reflexão passada sobre o Sol no signo de Libra. Bom, estou gravando esse vídeo porque nesse ano de 2024, toda mudança de estação requer uma carta nova para o entendimento das questões coletivas. Então a gente vai fazer uma análise aqui no sentido mundano, tá? Não vou falar de Sol em Libra no contexto natal, né? Não para você comparar com sua carta natal, Revolução Solar. Aqui a gente vai entender um pouco o fluxo dos temas no contexto do país, tá bom? Então aproveitem e assistam o vídeo até o finalzinho, a gente vai passar tema por tema aqui, mas se você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito no canal, já aproveita agora para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. E se você gosta de estudar astrologia, se é estudante ou se aprecia, mas tem intenção aí de estudar um pouquinho mais, a gente tem seção de membro aqui com 2 níveis. O primeiro nível estrela, com muitos vídeos, é o mais antigo. Então você pode se inscrever, se tornar membro aqui e já aproveitar todos os vídeos. E tem a seção ali, o nível planetas, onde a gente faz trabalhos práticos. Eu já iniciei na semana passada e nessa semana também vamos ter já um novo vídeo aí de trabalho mais prático, então seja membro, tá? Mas se você quiser aprender astrologia com cursos, acesse a plataforma EAD aprenderastrologia.com.br, porque temos muitos cursos de formação e complementares em astrologia tradicional, astrologia clássica, tá bom? Então, bom vídeo aí para vocês. Vamos falar desses 3 meses, então, gente. O Sol ingressa no signo de Libra no dia 22 de setembro de 2024, 9h43 da manhã, no horário de Brasília. Então, calculando sempre para Brasília, né, pra gente ter um reflexo aqui nacional dos nossos assuntos aqui. Bom, então nós temos o Sol ingressando em Libra na casa 11, já próximo do nó do Sul. É um ponto de debilidade, né, principalmente para o tema de regência aqui que envolve as lideranças, né. A casa 11 também é uma casa do ambiente de Congresso e Senado, então ali a gente tem uma dinâmica que puxa a atenção de quem está no comando, né, de presidência, para esse assunto. Então pode ser um período aí de negociações, manobras políticas, né, coisas desse nível, né. A Lua estará aqui em Gêmeos, e ingressando em Gêmeos, ela pegou ainda, né, com o ingresso do Sol em Libra, um trígono, que é separativo, e a Lua, então, está numa condição fora de curso. O ascendente, ele está aqui em 13 Sagitário, na regência de Júpiter, que está angular, e isso é interessante, é bom, né, para o período. E as relações que Júpiter tem vão trazendo, né, as relações aspectuais vão trazendo as suas naturezas e virtudes, ou não, né, os seus malefícios para o período também. Por exemplo, né, a gente tem aqui Mercúrio forte, né, Mercúrio no seu domicílio e exaltação, e ele está se afastando de uma quadratura a Júpiter. Mas ele tem domínio também, né, no ponto onde Júpiter está. Então ele está adicionando esse perfil técnico, que eu vou explicar para vocês o que é já daqui a pouquinho. Me parece muito, né, na verdade, as dificuldades em implementar algumas decisões técnicas de âmbito governamental. Mas ele acaba trazendo essa virtude técnica para cá, né, mesmo que desafiadora. Vênus também aqui no último grau de Libra, seu domicílio, tá bem forte, então ela tá ainda compartilhando a sua virtude aqui com Júpiter, né, um aspecto de benéficos, mas a gente tem Júpiter também ainda se afastando da quadratura com Saturno, mas ele é recebido aqui onde o Saturno está, né, é o seu ponto de domicílio noturno. Então a gente tem uma dinâmica que eu diria mediana, onde Vênus compartilha a virtude, Vênus está dentro ainda do ambiente ali do campo de Congresso, Senado e do campo que envolve partidos políticos também, né? A atenção do governo vai estar muito aqui, porque olha o lote do reino, né? O lote do país está bem aqui dentro da casa 11, então esses 3 meses eles vão girar muito em torno desses assuntos do Congresso, do Senado. Bom, em fevereiro do ano que vem vão escolher um novo líder de Congresso, então pode ser mesmo a dinâmica dessas escolhas de liderança, né, quem vai concorrer e tal, essas manobras todas aqui, né, mas também podem ser manobras de partido também, né, mudanças aí dos partidos, né, pessoas, os figurões aí mudando de um partido para outro, também pode ser um pouco nesse sentido, né. De fato, a atenção de quem está no governo está aqui, tanto pela presença do Sol como pelo lote do reino. Bom, gente, como a gente pode entender assim, então, questão de identificação de país e de povo?
A atenção, ela tá bastante aqui fora, né? Temos tanto a Lua na casa 7, que é uma representação natural do povo, como Júpiter também. Bom, podem ser indicações dos acontecimentos no ambiente internacional. A gente tem uma eleição nos Estados Unidos, então eu acredito que mesmo quando chegar ali próximo, no começo de novembro, ali fica tudo muito girando em torno disso, né? Muitas coisas ali. Mas tem outros assuntos também que envolvem diretamente o país, né? A questão com a Venezuela ainda, né? A gente teve nessas semanas anteriores toda aquela questão lá com a embaixada da Argentina ali, né? Que está sob a custódia do Brasil. E ainda outros assuntos que possam surgir de uma forma muito inusitada, repentina sobre esses temas, né? Porque essa configuração, por exemplo, de Lua no signo de Gêmeos, ela é muito dada a um movimento diferente, né? Inusitado, inesperado, que vem aqui bem apontando dentro do campo do ascendente, o ascendente já em 3 de Sagitário, né? Mas a Lua está chegando para a oposição perfeita, né? Então, atenção muito aqui fora, tem coisa acontecendo aqui no ambiente internacional que está chamando atenção aqui no âmbito nacional, até de opinião pública mesmo, né? Não digo só em decisões de governo, mas opinião pública porque a Lua é uma representação do povo mesmo, né? E tá bem aqui nesse lado, tá? Agora, no sentido econômico, gente, esses 3 meses, aqui nessa divisão a gente vê ainda a casa 2 iniciando no signo de Sagitário, trazendo a regência de Júpiter. Se a gente dividir por signos inteiros, se desloca para Capricórnio com a regência de Saturno. Mas vocês vão perceber que essas casas todas aqui, ó, elas estão muito no jogo Júpiter e Saturno, todas, né? Bom, trazendo atenção para Júpiter como um regente de casa 2, em Gêmeos ele não é assim uma indicação tão fácil, vamos dizer. Ele tem um perfil um pouco intermitente. Então, com esses anúncios de dados econômicos, né, sejam os indicadores de resultados, né, como taxa de juros, tal, né, câmbio também, eles falam de volatilidade, né, porque aqui a gente tem Júpiter em um signo mutável, que mesmo ele recebendo virtude de Vênus, né, ele ainda está nesse campo, são configurações mutáveis fortes, né, e os mutáveis eles não levam muito a uma espécie de solidez. Então a gente tem assim, dados que parecem ser bons, mas às vezes não representam grandes benefícios imediatos, né, para o país, para o povo, por exemplo, né. Júpiter é um benéfico e está em conexão ainda com Vênus benéfico, então não é uma indicação de crise, né? O que eu quero dizer é assim, que a gente está com um perfil que parece muito mediano, assim, sabe? Tem indicadores que vão ser otimistas, que vão trazer essa repercussão favorável, enquanto tem outros que parecem ser ainda instáveis, intermitentes, né? Ainda tem um pouco desse perfil, tá? Então, muito vem em torno desses assuntos aqui no campo da economia também. Pode-se falar algumas coisas sobre dívidas externas, assuntos que giram um pouco em torno desse assunto também, né, vindo, mas também não é uma indicação de uma crise que se acentua, tá? Ela pode até ter uma repercussão de alívio, né, mesmo em resultado geral, assim, de uma maneira mais ampla, né, mas tem um perfil mais otimista nesse sentido, tá? Agora, a gente temos aqui na casa 3, né, assuntos da mídia local, né, assuntos também que pega essa ambientação mais de dia a dia, né, eu penso em notícias comuns mesmo, né. Aqui nós temos a regência de Saturno, aqui nessa divisão por quadrantes, se for por signos inteiros também. E, bom, o Saturno, ele tá bem lento, assim, eu penso muito, gente, que esse período, ele gira em torno das mesmas coisas. Ele tá até bem chato mesmo para quem gosta de novidades. Eu acho muito pouco provável que tenha novidades. Agora, o Saturno está recebendo um trígono de Marte. Esse mapa ele tem poucos aspectos aplicativos. A grande maioria dos aspectos aqui são todos separativos, gente. Nós temos o quê? Eu acho que só esse trígono mesmo aqui, olha, de Marte com Saturno, que é aplicativo. O aspecto de Vênus com Júpiter é separativo, de Mercúrio com Júpiter é separativo, de Lua aqui com Sol é separativo também, de Júpiter com Saturno é separativo, é só Marte com Saturno que é aplicativo. Então isso é uma indicação muito de manutenção das coisas, né? A gente vai ver alguma mudança para os assuntos regidos por Vênus, porque ela está prestes a mudar, mas aqui
em termos de casa 3, que envolve muito rotina de comunicação, estudos básicos, esse Saturno aqui no sentido retrógrado ainda, né? Ele tá carregando mais do mesmo, tá? Marte na aplicação a Saturno, ela é bem defensiva, então em torno de notícias, esses principais assuntos da mídia, a gente tem um tom um pouco defensivo, né? Que controla um pouco os assuntos, mas numa temática bem defensiva, né? Não tem, é um perfil pessimista, porque apesar do aspecto ser fácil entre Marte e Saturno, eles são os maléficos, né? E não estão em um potencial muito forte e tal. Então eu penso em uma mídia assim defensiva, assim, sabe? Retendo mesmo, segurando um pouco as coisas de uma forma geral, né? Agora, nesse período do ano, se tem Enem, né, também, a gente tem o Enem acontecendo, vai pegar bem esse trecho, né, porque esse período do ano ele vai até o ingresso do Sol no signo de Capricórnio, vai acontecer ali no comecinho de novembro, né, o Enem geralmente acontece. E então aqui o Saturno junto com Marte, bom, assim, Saturno em Peixes, para esse tipo de aplicação que é muito técnica, em grande escala, tal, ele é super confuso, né? Então, gente, eu imagino que você possa esperar ainda essas notícias que sempre saem, né, com essas provas muito grandes, de erros, de essas coisas, né? Às vezes erros com as provas que são diferentes, às vezes erros de gabarito, coisas assim que podem surgir nesse sentido, tá? Essas são as possibilidades que a gente tem. Olha, eu acho pouco provável adiar, por exemplo, eu acho que é difícil adiar a data de prova, aí que a gente tem Marte com Saturno mantendo, segurando bem as coisas aqui, né? E também tem o lote da fortuna na casa 9, como o Enem ele é utilizado por algumas universidades, né? Como um resultado, né, de aprovação para alguns candidatos ali. Então, assim, o lote da fortuna até que garante aí a realização das coisas nesse sentido. Assim, confusões que são muito cotidianas ali dentro do tema do Enem, tá? Bom, aí a gente entra aqui num perfil de casa 4, que para o momento ele é importante nesses assuntos ligados ao meio ambiente. Gente, aqui eu penso em soluções muito paliativas para solucionar esse problema. Mas assim, como eu falo sempre para vocês, que o Saturno no sentido retrógrado, em Peixes ainda, ele é bem intermitente. Então essa questão com secas, queimadas, melhoram, depois pioram, depois melhoram, depois pioram, é bem isso mesmo. E como é Marte em Câncer quem está aplicando o trígono a Saturno, são ações paliativas, né? Solução de crise, que com Marte no casal 8 solucionando crise, ele não é muito eficiente, né, em resolver o problema de vez. Então eu acredito muito nisso. E ainda o Saturno tá nesse momento aqui de quadratura que é separativa com Júpiter na 7 e que pode ter muita dinâmica internacional sobre esses assuntos de meio ambiente, ainda esse tema, né? Então pode melhorar um pouco? Eu penso que pode, né? É um aspecto aplicativo que a gente tem de Marte com Saturno, mas eu não acho que seja muito eficiente. É paliativo como é todo o assunto de crise climática, né, que a gente tem no Brasil. É sempre correr atrás do prejuízo, né? Depois que acontece o problema catástrofe, né, aí é que se corre aí para resolver a questão, tá? Vai bem nesse campo também. E agora, gente, o Saturno é um maléfico para casa 4, e não só esse tema, né, que a gente está vendo das secas e tal, mas outros assuntos relacionados à Terra não ficam muito bem, né? Ele é um planeta que representa estrutura e solidez das coisas. Em Peixes ele é muito instável, né, por sinal. Isso pode representar outro tipo de problema mais sério aí dentro do assunto ligado ao meio ambiente, aos fatores ligados à terra, à ecologia, né? Tudo isso, tá? Esses assuntos ainda continuam na pauta. Mas a casa 4, por exemplo, para o campo político, envolve oposição de governo e, assim, a gente está num ano eleitoral que, mesmo em um nível municipal, ele está bem acirrado e a gente vai pegar as eleições, os 2 turnos, né, nesse trecho aqui, né, desses 3 meses depois do ingresso do Sol em Libra. Bom, e aí o Saturno, com essa condição, ele pode ser representação de retorno em poder para alguns candidatos aí que já estão em comando, né?
tende a ser uma disputa acirrada, né? Ela é briguenta e dura, então esse final de campanha eleitoral pode ser muito difícil mesmo, tá, gente? Marte é bem defensivo, então, assim, diferente do Marte em Gêmeos, que é mais barulhento, ele é mais midiático, né? O Marte em Câncer é defensivo. Bom, a gente já experimentou um pouco aí na semana anterior com a cadeirada lá da Atena, né? Tá se defendendo de uma forma violenta, né? Bem, justifica a violência para se defender, né? Eu falei até para vocês já do Marte em Câncer que tem um pouco esse perfil, né? Porque Marte, ele é violento. Ele vai gerando a sua nuance da violência, né? De maneiras diferentes conforme ele vai passando pelo zodíaco. Em Câncer, ele tem esse perfil defensivo, né? Então, não quer dizer que a pessoa só se protege, se cuida. Ela ataca, mas se ataca com o perfil da defesa, né? E agora, é um ângulo de trígono, é um ângulo fácil, mas continua num perfil ainda agressivo, né? Então, para essas disputas eleitorais, elas tendem a ficar fortes. E mesmo em termos de oposição de governo, né? Porque aí a gente tem esse perfil duro também, né? A gente tem esse perfil aqui intermitente, controlador, né? A gente pode dizer em termos de resistência, de oposição a governo de alguma maneira, né? A casa 4 pega bem esse campo. Agora, a gente, quando falamos de Saturno, nessas condições nas quais ele está aqui no signo de Peixes, não são oposições assim firmes e rígidas, elas são esse perfil intermitente que eu falei agora há pouco, ele fica presente também para esse clima da oposição. Então são definições de contraste, né, assim, de se opor a quem está no governo, mas ela é evasiva, assim, sabe, não tem uma direção, assim. Então são assuntos que podem surgir na oposição de forma polêmica, mas que se esvaziam rápido, assim, eles não levam muito a atingir o alvo, né, de maneira muito precisa. Muito porque o Saturno em Peixes é pântano, assim, né, parece pisar no pântano mesmo, né, então parece que não tem muita solidez. No meu ponto de vista, é mais gerar uma crise mesmo, né? Gerar um ponto de crise. E no sentido bem de se manter em controle, né? Porque esse perfil, como eu falei para vocês, do Marte em Câncer, dando apoio aqui para Saturno em Peixes, é isso mesmo, né? Para não perder comando, é para se defender. Então elas ficam girando em torno de umas coisas sem pauta, às vezes, assim, sabe? Coisas muito sem foco, sem objetividade nenhuma, né? Então, parece bastante também nesse sentido, tá? Então, a casa 4, com todos esses assuntos, ela vem com uma configuração mais chata. Bom, aí a gente entra aqui na casa 5, que aqui na divisão por quadrantes, ela inicia em Peixes ainda, mas se a gente pegar por signos inteiros, ela vai pegar todinha Áries aqui. Mas, enfim, a gente tem o nó do norte aqui, olha, no signo de Áries, que vem com a regência, então, de Marte, né, e por quadrantes a de Júpiter. Quando a gente tiver o eclipse solar, que vai ser parcial, né, numa boa parte do país, ele vai ocorrer aqui na casa 11, né, que é a oposta aqui à casa 5. Então, esse eixo, ele fica forte durante o período do eclipse, e aqui a gente tem os temas que envolvem um campo infantil, as crianças de uma forma geral, mas é uma casa também dos temas ligados a um âmbito de sexualidade, né, esses assuntos que giram em torno do sexo e tal, do campo artístico, do âmbito dos esportes, das apostas, né, que tá aí na pauta também, saindo em notícias aí várias vezes, né, e isso vai ficando um pouco esquentado, porque a gente vai ter um eclipse que mesmo parcial, ele vai pegar esse eixo aqui, então isso fica bastante presente, vai estar forte no tema de congresso, mas ele puxa todos esses assuntos de uma maneira geral aqui para ativos, né, de uma certa forma, tá? Júpiter é um planeta que tem o tema da justiça, né? Com esse tipo de movimento, nesse assunto, conduzindo pelos quadrantes, né, esse tema, ele não está muito forte, tem alguma espécie de benefício ali, não sei, num campo jurídico, vamos dizer, ele pode avançar muito pouco para esses assuntos, por exemplo, de investigação das bets, aí das empresas de apostas e tal. Só que em Marte já tem esse tema que na divisão por signos inteiros,
ele fica mais árduo, né? A gente tem o Sol se aproximando aqui já está distante, mas já está se aproximando de uma quadratura a Marte, né? E por signos inteiros, Marte é o regente aqui desse ponto, e esse é um tema que talvez seja bem crítico durante esses próximos meses aí, nesses assuntos de casa 5. Para ambientação assim, artística, a casa 5 não está tão forte. A gente tem Vênus ainda aqui no finalzinho de Libra, não parece também ser um dos principais ramos do país, assim, né, dos temas assim, que giram muitas coisas no entorno. Não me parece muito, tá? E a gente tem depois a casa 6, né, que vai ter o lote das chuvas bem aqui, né? Então, pode ser uma indicação aí de ter problemas com esse assunto. E a regência é de Vênus, né? Mudando de Libra para Escorpião, que é um signo com umidade, né? Propenso, né? A gente tem tanto lote das chuvas aqui como Vênus ingressando. Então, como a gente vai pegar esse período que vai até dezembro, né? Ali pode-se ter aí algum assunto ligado a excessos de chuvas, né? Em algumas regiões, por exemplo, né? Mas o assunto da infraestrutura, ele sai um pouco da pauta aí com a mudança de Vênus de Libra para Escorpião. Não acho que seja um dos principais assuntos desse período aí, essa temática da infraestrutura. Não parece caminhar muito para esse sentido, né? E nem, gente, esses assuntos com essas epidemias, com esses vírus que estão surgindo, que aparecem na mídia, assim, não parece que avançam tanto. Apesar, assim, de Vênus como regente da casa 6 entrar, né, ela vai mudando aqui para um campo onde ela tem o detrimento e, assim, os indicadores, eles podem aumentar um pouquinho, né, indicadores de doenças e tal, mas, assim, eu acho pouco provável que isso se tome uma proporção muito alarmante dentro do país, não me parece, tá? Bom, os assuntos de casa 7, gente, eles vêm sob o domínio de Mercúrio, envolvendo o ambiente internacional e, assim, a Lua aqui no começo, com Júpiter e Mercúrio, muitos assuntos girando dentro dos temas internacionais, tá? Bom, a eleição dos Estados Unidos, né, a gente tem essa temática com a Venezuela, tem muitos outros assuntos que podem surgir que não estão na pauta ainda, porque, assim, a Lua ingressando em Gêmeos, ela tá trazendo uma característica de temas novos, né? Então, pode ser que surja algum novo assunto aí no ambiente internacional aí que acabe esquentando um pouco o clima, né, do país de alguma forma, movimentando os assuntos, as pessoas, todo mundo falando, né, sobre essa temática. Agora, né, como eu falei para vocês, a gente tem Júpiter aqui na quadratura com Saturno, que mesmo separativa e bastante separativa, ela tá bem fraca já. A gente tem uma configuração de temática internacional sobre os temas de terras aqui do Brasil, né? E também ainda o Mercúrio fazendo esse jogo, né? Olha, o Mercúrio é conectado por Júpiter aqui a Saturno. Bom, eu penso assim que implementações técnicas para esse tipo de assunto que envolve o campo do meio ambiente é difícil, como também interferência internacional, né, nesses assuntos. Então, vez ou outra, alguma opinião mais polêmica sobre o assunto podem estar na pauta também, né, sobre essa temática do meio ambiente de alguma maneira, né. Esse é um tema que aparece aqui envolvendo os assuntos de casa 7, tá? Nos Estados Unidos, aí a gente tem uma configuração de carta do ingresso um pouquinho diferente, onde nós vamos ter ali Vênus na casa 1 para eles, né? Vai estar com ascendente em Libra e Vênus vai estar na primeira casa. Então, assim, o que quer que aconteça lá em termos de campo eleitoral para esses próximos meses vai agradar o povo de alguma maneira, porque tem Vênus ali no ponto que a gente tem no ingresso, né? Vênus aqui em 29 de Libra, ela está ainda no seu domicílio, né? Vai mudar para um campo onde ela tem o exílio, mas ela está ainda ali numa espécie de favorecimento e para os Estados Unidos comandando o período, porque o ascendente lá vai ser Libra, né? Então, o que quer que aconteça lá em termos de definição eleitoral, parece que o povo fica otimista e me parece gostar ali, né, do resultado que vem.
E aqui a gente vê essa relação de Vênus com Júpiter na 7. Então, esse desenrolar da temática das eleições dos Estados Unidos movimenta as expectativas, as notícias, o campo internacional, e isso é normal mesmo, né? Pelo papel que os Estados Unidos têm no mundo, né? E, enfim, né? Muita coisa gira em torno desse tema. Agora, a configuração de casa 8 tem Marte, que é um maléfico ali, não é muito legal, né? Para esses temas ligados a crises, problemas no ambiente internacional, guerras e tal. Só que no nosso caso, ó, ele sai aqui da quadratura com o Sol, e também aqui todos os aspectos que Marte tem são só esses que são os aplicativos. O Sol se aplicando a Marte numa quadratura e Marte se aplicando a Saturno num trígono. Então, a solução de crise, ela tem a ver com decisões de governo, de comando sobre os assuntos de casa 4, que envolvem a oposição, né? Então, assim, tem bastante oposição durante esses 3 meses. E tem a questão do meio ambiente, tá? Então, me parece que esse tema, ele é crítico e tem muita dificuldade em gerenciar. A dificuldade que eu penso é sim, como eu falei para vocês, são soluções paliativas, porque o perfil do Marte em Câncer para solucionar a crise é administrar pelas laterais, assim, né? Tipo, ele não vai direto ao âmago da questão de uma forma direta. Então, me parecem que são soluções paliativas, mas que são bem trabalhosas para o governo, né? Não acho que o governo esteja muito hábil para solucionar essas coisas de uma maneira muito pontual. Mas isso é histórico no Brasil, né? Solução de crise climática não é prevenção, né, da crise, é depois que estoura o problema, que dá enchente, morre um monte de gente e tal, que aí se vem solução, dinheiro e tal, mas de uma forma muito paliativa. Mas para que esteja aparecendo aqui na carta, isso pode ser uma configuração de uma crise importante, né, que já está acontecendo, né, gente? A gente já está prestes ao ingresso aqui do Sol no signo de Libra. Eu estou gravando aqui no dia 18 de setembro, né, o Sol já ingressa daqui 4 dias. E é bem isso que a gente vê, né? Esse tema da administração da crise ambiental, ele é um esforço grande para o governo e às vezes ineficaz mesmo, né? Ele é muito paliativo para a solução de crise, muito difícil. E para a própria administração de crise com oposição, pensando no fator político, também, assim, porque é difícil implementar muitas coisas, né? Por exemplo, né? Na casa 10, a gente tem o Mercúrio em Virgem, que é bem técnico, e a casa 10 é a casa de quem comanda, não só o presidente, mas toda a equipe, ministros, todos ali, né? Mas está em quadratura com Júpiter, então assim, é difícil implementar ações técnicas, né, dentro desse período aqui, me parece, tá? Bom, esse é um tema. Agora, gente, a casa 8, ela naturalmente traz assuntos do campo militar também. Então, esse perfil, ele pode ser indicação de algum assunto de crise dentro de âmbito militar também, de alguma maneira, né? É um assunto que me parece vir como um campo crítico, mas que envolve decisões de governo dentro de tema militar, né? Condução, pode ser condução de alguma ação, pode ser mesmo alguma crise envolvendo algum militar especificamente, mas me parece ter alguma crise aí dentro do campo militar de alguma forma aí que incorpora aí a decisão de governo, de comando aí como um fator crítico também, né? Isso também é um ponto. Bom, gente, a casa 9 tem lote da fortuna como uma casa, primeiro, né? A casa 9 num campo mundano, ela vai pegar o que movimenta as viagens. Então, a gente pode falar dos aeroportos, tráfego aéreo, né? E a Lua, ela tá num perfil não muito bom para esse assunto, porque ela tá em oposição ao grau do ascendente, né? Tá se aplicando em oposição. Como a gente tem um ascendente aqui em 3, ela tá chegando para a oposição perfeita. Bom, a gente tem o lote da fortuna, que é uma fortuna, uma proteção, vamos dizer, mas a configuração da Lua não tá das melhores. Então, para todos os assuntos da casa 9, gera imprevistos e coisas fora do habitual, né? Dentro do tema ligado ao tráfego aéreo, a aviação, né? De uma maneira geral, pode ser tanto tráfego aéreo como ambiente de aeroportos e tal, tem possibilidades aí acidentais, problemas mesmo, né? Imprevistos, né? A Lua em Gêmeos é imprevisto, né? Uma configuração de imprevistos, tá?
Agora, gente, no campo das universidades também, e embora não seja um tema que está aparecendo muito na mídia, tem algumas universidades se movimentando com manifestações, né, universidades federais e tal. Então, Lua em Gêmeos, ela acaba gerando um pouco dessa dinâmica do barulho, né, de alguma forma. Então, pode ser que tenha também ainda essa movimentação dentro do tema ligado às universidades. Agora, a gente é bem ineficaz, assim, né? Assim, pensando se as manifestações têm um objetivo específico para ser atingido, essa fragilidade da Lua em Gêmeos não leva muito a se conseguir o que quer, mesmo tendo o lote da fortuna aqui, né? De alguma maneira. Se a gente estiver dividindo por signos inteiros, nós teríamos Leão inteirinho aqui na casa 9, então seria o Sol quem estaria comandando os temas da casa 9. Mas o Sol se aplicando aqui em quadratura a Marte é o clima do combate, do conflito, né, da manifestação, de alguma maneira, né, e dentro desse assunto, né, do campo das universidades pode acontecer, né, eu acredito ainda que sejam 3 meses aí que tem algum movimento dentro do tema ligado ao ensino superior, tá? Olha, gente, para campo científico não é muito favorável, né, essa configuração de nenhuma maneira, nem com a Lua aqui não é muito interessante. E aí a gente tem também os assuntos ligados ao campo religioso também, né, na casa 9. Não me parece ser também uma temática importante ao longo do ano, né, devido, assim, por quadrantes, a Lua em Gêmeos não tem muito um perfil religioso, né? Mais dispersa, né? Então, não acho que também seja um dos temas muito marcantes durante esse período. Se tiver um ou outro posicionamento de líderes, por exemplo, né? Porque por signos inteiros seria o Sol aqui regente, o Sol ainda está começando a se aplicar aqui a quadratura a Marte, poderia ser alguma coisa assim, meio posição de algum líder religioso, mas olha, sinceramente, eu não acho que isso seja um reflexo importante do período. Agora, a casa 10, né, com temática de governo, equipes, comando de país, vai ter aqui na divisão por quadrantes o Sol, né, como um regente. Se você estiver dividindo por signos inteiros, a casa 10 vai ter Virgem, né, então muda um pouquinho a dinâmica da regência. O Sol, ele está num ponto da queda dele, não é muito forte, ainda mais principalmente junto do nó do sul. Então, quando a gente analisa a partir da divisão dos quadrantes, a atenção de governo está nos temas da casa 11. É Congresso, é Senado, é disputa política, né? A gente está bem aqui dentro do tema político mesmo. Só que, pela dinâmica do Sol em Libra ser fraco e ele estar conjunto ao nó do sul, eu não acho que seja também uma condição de muito poder para o governo em termos de manobra de conseguir levar os seus interesses dentro desse meio. O lote do reino está aqui, mas a gente sabe que quem manda no Brasil é Congresso, Senado mesmo, né? Eles definem as leis mesmo do jeito que eles querem, né? Votam o que eles têm interesse, então fica bem aqui dentro, né? Dessa dinâmica, só que pelos quadrantes, né? Pela divisão por quadrantes, o Sol para representar governo não fica muito forte. Tem ainda a quadratura com Marte. Então, como eu falei, olha, esse jogo aqui, ó, puxa a atenção do Sol para a casa 4, é bem oposição mesmo. Então, para o governo pode ser um trimestre ali um pouco difícil nessa divisão. Quando a gente desloca para signos inteiros e aí o Mercúrio se torna regente da casa 10, aí a gente tem o Mercúrio no seu domicílio e exaltação. Mas ele está se afastando de uma quadratura a Júpiter. Então, é o que eu falei para vocês agora há pouco lá no tema climático, mas de uma maneira geral a gente pode perceber que dentro do tema de governo tem bastante questão técnica, muita análise, muitos dados, muito perfil técnico, só que pode ser difícil lidar com essa dinâmica técnica num sentido mais popular, por exemplo, né? Então, para o governo implementar alguns assuntos importantes, tá? Porque cotidianamente dentro do ambiente de governo tem toneladas aí de decisões técnicas, mas estou falando de assuntos importantes no impacto do país. Pode ser bastante difícil para o governo implementar algumas temáticas muito técnicas, mudanças, por exemplo, em alguns procedimentos, algumas coisas, pode dar trabalho, né? Assim, principalmente nesse jogo com oposição, pode ser bastante difícil, tá? Mas, enfim, aqui já colocaria mais o governo num poder, num potencial
de certeza sobre as decisões, né? De qualquer forma, sendo a divisão por quadrantes ou por signos inteiros, eu penso que o governo vai sofrer bastante com a resistência de oposição, seja por opinião própria que se emite, né? Que aí o sol aí tá fraco, né? Seja por decisão técnica. Então, assim, não tem apoio de jeito nenhum, assim, né? Não tem uma oposição, faz papel de oposição mesmo, né? Em qualquer governo tá lá para se opor mesmo. Mas é o que eu falei para vocês, muitas vezes a oposição numa representação de Saturno em Peixes e retrógrado, ela é oposição por ser oposição puramente, não é porque tenha uma resistência técnica à decisão, ou porque tem um parâmetro muito centrado contrário. Me parece muito sem substância, assim, né? Mais nesse sentido mesmo, né? Dentro do campo de governo, tá? Então a gente tem esses fatores. Agora, gente, o tema da casa 11 gira muito em torno, né, do tipo, como eu falei para vocês, a atenção fica aqui toda, né, dentro do campo de congresso. Então, como no ano que vem vai ter eleição para o novo líder, né, de congresso, pode ser também uma manobra de governo dentro desse tema para conseguir encontrar um candidato para apoiar, né, essa dinâmica toda, esse jogo político todo, né, para encontrar uma liderança, né, dentro desse tema. Agora, é o que eu falo para vocês, quando a gente divide aqui por quadrantes e o governo é o Sol, o regente da 10, ele não fica muito favorável, então isso pode ser uma representação do governo não ter força para conseguir apoiar um líder, ou quando tem um líder, esse líder talvez não tenha tanta força, sabe, assim, então isso vai tirando um pouco do poder de manipulação de governo dentro de congresso, né? Bom, mas aí nós estamos também no período eleitoral, né, de municipal, mas as grandes capitais sempre aparecem na pauta. Em São Paulo tá uma campanha bastante agressiva, né, como a gente está vendo, tal. E aí esse regente da casa 10 na casa 11, essa expressão também bem aguda, acirrada, o Sol se aplicando a uma quadratura com Marte, o Sol junto do nó do Sul. Então, gente, o final desse período eleitoral, ele é um jogo de guerra mesmo, né? Assim, vai ser um pouco feio aí, me parece, né? Um toma lá da cá, assim, bem feio. E, enfim, a gente tem esse clima no processo eleitoral. O próprio momento de eleição, assim, pode ser meio turbulento também, de alguma maneira, né? O eclipse vai acontecer aqui, né? O eclipse solar, mesmo sendo parcial, numa boa parte do país, da metade do país para baixo, vamos dizer, né? Seguindo na direção sul, ele vai ser visto de forma parcial. Quanto mais ao sul, mais cobre parte do Sol, né? Mas ele ocorre aqui nessa casa 11, que é uma casa de tema político, então aguardem aí esses dias aí que vão ser bem nervosos ali, acirrados, né? Bom, a gente tem ainda Vênus aqui no finalzinho, e como Vênus está indo em trígono com Júpiter, que é o regente do ascendente, eu não acredito que sejam 3 meses difíceis, extremamente difíceis. Então, mesmo tendo esse tipo de turbulência eleitoral, mesmo tendo essas dinâmicas dentro de ambiente de governo se voltando para congresso e tal, eu não acho que isso repercuta em grandes decisões que mudem muito o perfil da vida do brasileiro de uma maneira geral, né? Porque o povo tem mesmo uma expressão aqui de casa 1, né? E bom, gente, a 12 é uma casa temerosa, né? Uma casa de todo tipo de problema, de tramas e tramóias e tal. E ela vem aqui com a regência de Marte. E aqui, se for por quadrantes ou signos inteiros, é Marte mesmo quem rege a casa 12, né? Bom, e aí a gente tem a regência de Marte em Câncer, recebendo quadratura do Sol, se aplicando a Saturno em trígono. Então, gente, em termos de trama, tá um pouco pesado. Também não descarto a possibilidade de ser um período turbulento com essas notícias de vazou áudio, vazou informação, ou um clima tenso. Eu acho que pelo próprio momento eleitoral, né? Eu acho que tem muita coisa girando em torno. Mas como eu falei para vocês, também Marte na 8 tem uma característica bem militar, né? Policial e tal. Então, esse assunto dentro desse campo, ele também está bem tenso, né? Então, dentro dos temas mais difíceis desse período, a gente tem essa temática da casa 8 como um assunto de violência, assim, né? Um pouco presente também, tá bom?
Bom, gente, então essa aqui é uma análise para esses próximos 3 meses. Eu vou fazer um vídeo ainda para a gente falar do eclipse, né, que vai acontecer aqui dentro do signo de Libra, tá bom? Então, mas eu vou fazer um vídeo separado pra gente falar um pouquinho mais, tá bom? E é isso então, pessoal, vocês perceberam como esse trimestre, ele vem um pouco mais calmo, né? Ele traz muito reflexo dos assuntos anteriores, não parece representar grandes mudanças, né? Mas quando o Sol ingressar em Capricórnio, a gente volta para analisar esse último trimestre do ano astrológico, né? Que vai até ali o dia 20 de março de 2025. E é isso então, eu agradeço a você que assistiu até aqui, até mais!